Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a um novo ciclo de estudos sobre monitor escolar. Hoje eu vou falar para vocês nessa aula sobre os aspectos gerais da monitoria. A rotina de uma escola é cheia de atividades e práticas, além das aulas teóricas que ocorrem dentro da sala de aula. Então, a gente tem várias atividades acontecendo na escola, na quadra, no pátio, nos laboratórios, enfim, em vários espaços que são usados tanto para aula como para recreação. O professor, principalmente o que tem alunos menores ou que exigem algum tipo de cuidado especial, precisa de apoio para poder trabalhar e realizar suas práticas pedagógicas. Daí nasceu o monitor, que começou auxiliando os professores da educação infantil. Hoje a gente vai ver que essa ocupação tem muito mais funções e muito mais setores que ela pode atuar. Além disso, também a gestão precisa estar a par do que acontece com esses alunos quando eles não estão em aula, né? Então, geralmente o coordenador, o diretor, ele fica ali dentro da sala dele resolvendo questões administrativas, burocráticas e até teóricas, né? Não tem muito tempo para ficar acompanhando a rotina da escola. E aí o monitor serve de ponte também, né? Então, o monitor, ele é um funcionário que vai desempenhar essas funções e outras muitas que a gente vai ver aqui ao longo dos nossos estudos, né? O papel de monitor, ele muitas vezes é confundido com fiscal, com bedel, assim, algumas escolas até chamam, né? Mas, na verdade, o monitor, ele vai além daquela fiscalização. Hoje em dia, a postura dele já não é nem tão punitiva, né? É uma questão de colocar as regras, fazer com que elas se cumpram. Ele é um educador, então ele vai disciplinar, mas sempre acompanhando ali as metodologias da escola, tá? Então, ele vai também, além disso, desempenhar funções de auxílio emocional, vai ajudar na adaptação dos alunos, principalmente os alunos novos, contribuindo para que as ações sejam aplicadas de forma efetiva dentro e fora da sala de aula, né? Então, ele vai ficar atento ali para a circulação dos alunos, para que eles tenham segurança, para que eles se comportem uns com os outros. Então, ele precisa conhecer bem o projeto político-pedagógico da escola. Toda escola tem um projeto político-pedagógico. Nesse projeto está escrito os métodos, a carga horária das disciplinas, a grade curricular, o contexto em que a escola está, né, sobre a comunidade, quantos alunos recebe, qual o perfil desses alunos, enfim. Todas as informações da escola estão no PPP. E o monitor precisa conhecer esse PPP para fazer com que ele seja cumprido, né? Então, precisa conhecer a estrutura, o planejamento, os agentes dentro da escola, o que cada um faz para que ele monitore justamente essa rotina, esse cotidiano escolar. Bom, quando a gente fala de monitor, a gente pensa imediatamente que tem um contato direto com os alunos, e é isso mesmo. Embora o monitor circule por outros setores da escola e tenha contato com todos, o contato maior dele é com os alunos, e ele vai ver o aluno ali fora, né, de um ambiente de aula, de um ambiente mais formal, né? A escola é um ambiente diversificado, composto de várias funções e papéis que ajudam no funcionamento dela. É um organismo vivo e é representação da sociedade que é. Então, uma escola num bairro nobre provavelmente vai representar aquele bairro e vice-versa, tá? Uma escola num bairro mais carente vai representar aquela realidade, porque o público que ela recebe é aquele, tá? Um dos papéis mais dinâmicos da escola é o do monitor. Ele vai atuar tanto no contato com os alunos, né, conhecendo a trajetória desses alunos, fora da escola, conhece a família geralmente, porque a família vai ali deixar o aluno, então eles acabam tendo esse contato. Muitos monitores ficam na recepção dos alunos, né, quando eles chegam na escola e também quando eles vão embora. Vão conhecer esses alunos geralmente desde pequenos, ao contrário dos professores, né, que a gente vai trocando de turmas. E também tem contato com professores, com a gestão, e ele circula, então, por todas esses setores da escola e conhece as práticas pedagógicas da escola. Quanto aos alunos, o monitor precisa estar presente no cotidiano deles, precisa conhecer as atividades, as personalidades,
zelando pela segurança, pelo bem-estar deles na escola. Lá na escola, por exemplo, a gente sabe que quando os alunos vão para a educação física, como eles percorrem um caminho muito longo, a gente já sabe que alguns alunos costumam dar um perdido ali, né, no professor, nesse caminho e se esconder no banheiro, etc. O monitor, sabendo já disso, como ele conhece o aluno, conhece a rotina da escola e sabe que isso costuma se repetir, já vai ficar atento a esses alunos, né? Então, ele vai ajudar nisso, ele vai ajudar na integração, vai mediar conflitos, geralmente no recreio, nessas saídas da sala de aula, vai manter a gestão informada sobre as questões psicossociais dos estudantes, tanto das informações que ele recebe da família, como que acontece dentro da escola. Às vezes o monitor vai avisar, olha, fulano ali tá com tênis assim, assim, assado, a gente precisava ver se consegue um tênis melhor, que o dele já não tá dando, assim, aí a gente acaba contornando as situações, os problemas, graças a essas informações, né? E os problemas e questões sobre convivência fora da sala de aula vão ser diagnosticados pelo monitor, que em conjunto com a gestão vão elaborar estratégias, como essa que eu citei, por exemplo, às vezes a gente vê que o aluno tá com uniforme assim, né? Que não está servindo mais, ou que tá, e a família não tem condições ali, sutilmente, sem expor o aluno, sem constranger, a gente tenta contornar a situação, e essas informações vêm todas do monitor, né? Então, a colaboração dele é indispensável e ele costuma conhecer todos os alunos e ele tem uma visão global da escola, né? Geralmente, os professores, a gente tem uma visão ali da nossa sala de aula e dos nossos alunos somente. Nós temos visões mais recortadas e o monitor não. Então, esse conhecimento sobre os alunos muitas vezes é mais informal, mais ligado às questões emocionais, sociais, e isso pode ser muito útil para professores planejarem suas aulas, suas dinâmicas fora da sala de aula, também para uma trajetória educacional, uma estratégia educacional mais geral. Então, o professor ele sabe que ele pode levar ali tantos alunos no pátio, ele vai levar para fazer uma dinâmica, né? O monitor já vai falar assim, olha, nesse horário no pátio costuma ter intervalo de, não sei, de outra etapa, ali nesse pátio tem disponível tal coisa, olha, alguns alunos quando saem no pátio eles costumam fazer isso, então o professor tem essas informações na hora de planejar essas dinâmicas, né? E aí, o monitor também pode servir de ponte com essa comunicação com a família que eu falei no slide anterior, tá? Tem mais algumas funções do monitor no cotidiano da escola, a adaptação dos alunos, tanto para os alunos novos como para os mais antigos. O monitor é importante para orientar sobre a estrutura da escola e suas regras, porque tem os alunos novos que precisam conhecer a escola e seu funcionamento, mas tem aluno também que muda de etapa e fica um pouco perdido. Por exemplo, sai do quinto para o sexto ano, na mesma escola, algumas coisas mudam, muda o horário de intervalo, muda a dinâmica das aulas, até a quantidade de aulas, a quantidade de professor. Então, o monitor vai auxiliar o aluno, né? Que tem algum tipo de problema na adaptação e vai auxiliar na medida do possível. Eles são mediadores nas interações sociais, ele vai fiscalizar o cumprimento das regras e a disciplina, mas ele vai orientar de uma maneira mais voltada para o diálogo, tá? Ele vai orientar o aluno sobre a socialização, as relações pessoais, conversar com esses alunos para que essas relações sejam seguras, né? Ninguém se agrida ali, sejam sadias, sejam saudáveis. Ele vai cooperar, então ser monitor é cooperar com toda a escola, né? Para que a escola funcione bem, vai ter diversas tarefas colaborativas para que tudo seja executado de forma correta. E aí tem a monitoria acadêmica, que eu vou falar um pouco mais em outra aula, tá? Mas são monitorias exercidas pelos próprios alunos. Elas são feitas dentro da educação básica, também no ensino superior e em cursos técnicos ou em outros tipos de cursos. A gente vai ver isso, mas geralmente auxiliam os professores sobre tarefas, leituras, práticas pedagógicas, trabalhos, correções de atividades, entre outras coisas. Então, o monitor é um profissional que tem múltiplas funções. Além dessas que eu citei, o monitor que for trabalhar na etapa da educação infantil irá ser importante no trato e no cuidado das crianças,
priorizando a segurança e o bem-estar dos pequenos, organizando espaços, cronogramas, regras. O monitor da educação infantil foi um dos primeiros a surgirem e é um dos mais requisitados, porque o professor da educação infantil, ele precisa de um auxílio ali com essas crianças. Primeiro que elas são muito pequenas, né? E segundo que a educação infantil, ela tem atividades diferentes do ensino fundamental e do ensino médio. São atividades que envolvem muito espaço externo, brinquedoteca, né? Então as crianças circulam muito. E aí o monitor vai ser de grande ajuda. Em alguns casos vai ajudar com a higiene, com a alimentação das crianças, né? Não necessariamente vai ficar responsável por essas funções, porque a gente tem cuidadores ali. Mas para organizar, por exemplo, a ida para o refeitório, a organizar a ida para o banheiro depois, para se limpar e volta e meia, lógico, todo mundo tem que ajudar ali com as crianças, porque elas são muito pequenas, né? Elas se sujam, elas têm dificuldades ainda para se alimentar sozinhas. Então todo mundo colabora, tá? E aí a monitoria escolar, atualmente, ela não envolve somente a parte presencial dentro da escola. Esse monitor também exerce a monitoria em espaços não escolares, né? Como hospitais. A gente tem hospitais que tem brinquedoteca, vai ter um monitor, às vezes, ali, né? Para ficar naquela brinquedoteca. No sistema carcerário, em asilos, instituições terapêuticas, clubes, bibliotecas, brinquedotecas, ludotecas. A ludoteca, inclusive, precisa de um monitor, porque é ele que vai desenvolver as atividades recreativas. A gente vai falar disso também numa outra aula. Nas empresas, todo lugar onde haja crianças que tenham ali algum tipo de autonomia e independência em relação aos pais, que elas ficam ali naquele espaço, vai precisar de um monitor para ficar com essas crianças, né? E essa monitoria também pode ser exercida à distância, que a gente vai ver também numa aula mais para frente como que é a monitoria à distância. Então, ele não precisa ser um funcionário necessariamente contratado para isso, o mais correto é que seja, mas em alguns casos, né, é contratado temporariamente um funcionário dentro da escola ali para exercer a monitoria. Às vezes, um professor exerce a função de monitor em determinada disciplina, um aluno, a gente vai ver também na monitoria acadêmica, um inspetor ou um outro funcionário, tá? Quem quiser saber mais sobre o papel do monitor, tem um link aí, né? Monitor escolar, qual é o papel dele na escola, que vocês podem se aprofundar um pouco mais, é só clicar no link e ler mais sobre isso. Então, vamos falar do mercado de trabalho, a formação e a empregabilidade desta profissão. A qualificação exigida pelo cargo vai depender da instituição de ensino e suas necessidades. Então, se você for fazer um processo seletivo, um concurso público relacionado a isso, muito possivelmente você vai ter que ter, no mínimo, ensino médio e o fato de você ter um curso completo de monitor escolar, com certeza vai te colocar ali, se não for uma exigência do edital, vai te colocar na frente ali dos candidatos, tá? Porque geralmente concurso processo seletivo tem uma fase de análise de currículo. Um monitor, por exemplo, que vai desempenhar funções acadêmicas, possivelmente vai ter que estar cursando ou ter cursado uma graduação relacionada a essas funções. Então, a gente vai ver, por exemplo, depois, na monitoria acadêmica de ensino superior, que geralmente é um aluno do próprio curso que está oferecendo monitoria ali em uma determinada disciplina, tá? Por outro lado, se as tarefas estiverem mais ligadas à segurança, orientação ou recreação, um curso específico pode ser a única exigência. Se for uma contratação particular, quanto mais cursos e experiências você tiver, melhor para você. Então, às vezes você faz o curso, vamos supor, você quer ser monitor na parte de recreação, que eu também vou falar aqui uma aula só sobre isso, tá? Sobre recreação. Você tem um curso de monitor escolar e você também tem um curso de recreação infantil. Então, esses são os diferenciais no seu currículo. Então, tudo depende de quem te contrata e para que ele está te contratando. Quanto à empregabilidade, é muito boa por causa dessas múltiplas funções que o monitor pode exercer. Exceto na monitoria acadêmica, que é um pouco mais exigente, né? Que você tem que estar cursando ali aquela graduação e tal. O resto e a monitoria aluno-aluno, que você tem que ser um aluno.
O resto é uma questão de formação técnica, tá? Então, geralmente, a gente tem muita procura por monitores da educação infantil, como eu já disse, creches e pré-escolas, para inúmeras funções. Mas também tem monitor do ensino fundamental, do médio. O monitor, ele também pode trabalhar fora do espaço escolar, como eu já falei para vocês. Então, vai depender do que você vai exercer. Pode ganhar de 1 a 4 salários mínimos. Por exemplo, se você for contratada por um shopping para ser monitor de uma ludoteca ali daquele shopping, você pode chegar a até 4 salários mínimos na sua remuneração. Por quê? Porque você vai exercer ali uma função bastante significativa, né? Porque você vai ser responsável ali pela ludoteca do shopping. Então depende muito. Geralmente é um salário mínimo e o tempo de trabalho não é muito alto, né? De 20 a 40 horas por semana. Tudo depende da negociação, depende da sua experiência, depende dos seus cursos e depende da função que você vai exercer.